Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos iniciar hoje uma série de ministração aos domingos pela manhã, que é uma série de ministração que nós já temos gravado em DVD, algumas partes dessa série, que está naquela série Reino de Deus versus Religião. Você pode encontrar no nosso canal no YouTube, Radicais e Sobrenaturais, ou você colocar no YouTube procurando Joaldo Almeida. Você vai encontrar lá 4 ministrações que fazem parte dessa série, onde nós vamos chamar de a legislação do Reino de Deus. É uma parte que envolve todo o sermão da montanha, que é o sermão mais importante que já foi pregado na terra, esse sermão. O Mahatma Gandhi, que era hindu, ele dizia que se todos os livros do mundo se perdessem e só restasse o Sermão da Montanha, a Terra não tinha perdido nada. E aqui é um dos sermões mais importantes. Há 3 grandes sermões em Mateus. Esse é o primeiro, o outro está no capítulo 13, onde ele fala das 7 parábolas do reino, e o outro está no capítulo 24 e 25, onde ele fala sobre o fim dos tempos e tudo que aconteceria na sua volta, no seu retorno, e aquilo que antecederia também a sua volta e seu retorno. Mas esse sermão ele é dividido e a gente vai separar ele por partes durante os domingos pela manhã para ministrarmos do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Jesus trata da natureza, do povo desse reino que ele veio estabelecer. Do versículo 13 até o versículo 16, ele fala da influência que esse povo deve ter na terra. Do versículo 17 do capítulo 5 até o versículo 48, ele fala sobre a lei do povo desse reino. Do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18, ele fala das riquezas do povo desse reino. Ou melhor, ele fala dos feitos do povo desse reino. Do versículo 19 até o versículo 34, ele fala das riquezas do povo desse reino. E do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 12, ele fala sobre o relacionamento do povo do reino, como nós devemos interagir com as pessoas. E a última parte do sermão, que é do versículo 13 do capítulo 7 até o versículo 29, onde ele fala sobre toda a base de viver do povo desse reino, que é o reino de Deus. Amém? Amém. E começando do versículo 1, eu quero ler até o versículo 12. A parte inteira diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados, ou felizes, ou abençoados, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? A primeira parte desse sermão, logo no início do versículo 1, diz que Jesus, vendo as multidões, ele resolve fazer algo. Ele toma a iniciativa de ensinar essas pessoas. Só que a ideia que nós temos é que Jesus está em um lugar alto, que a história diz, e existe uma grande multidão ao seu redor. E Jesus quer fazer uma distinção nessa multidão de quem de verdadeiramente são seus discípulos e quem são aqueles que estão ali só porque têm algum interesse, que não seja ele,
mas outros interesses. E é interessante porque ele sobe ao monte e se você quer falar para que muita gente ouça e você está no lugar alto, o correto é que você suba e fique em pé, porque a sua voz ela vai alcançar mais pessoas em uma distância maior. Mas ele faz o contrário. Ao invés de ficar em pé, Jesus sobe e o texto diz que ele se senta. Porque quem senta não quer falar para quem está longe. Quem senta quer falar para quem está perto. Então, a ideia que Jesus tem é que aqueles que verdadeiramente quisessem aprender dele, deveriam se aproximar dele. Amém? Amém. E o texto diz que os seus discípulos, quem? Seus discípulos. A Bíblia fala primeiro que existe uma multidão, não é verdade? Amém. Mas a Bíblia mostra que em meio à multidão existe outra classe de pessoas. Que classe é essa? A classe que é chamada de os discípulos de Jesus. Eles estão no meio da multidão, mas eles não são parte da multidão. Eles estão entre a multidão, mas eles não são a multidão. Eles estão ali com a multidão, mas eles não têm o interesse que a multidão tem. A multidão aqui tinha interesse nos milagres, na cura. A multidão aqui tinha interesse nos benefícios que Jesus poderia trazer. Então Jesus não quer alcançar a multidão nesse momento. Porque se ele quisesse alcançar a multidão, ele ficaria de pé, levantaria sua voz e começaria a assinar bem alto, para que toda a multidão o escutasse. Nesse momento aqui ele quer que aqueles que têm interesse nele se aproximem. E então os discípulos de Jesus se aproximam. Então quando os discípulos se aproximam de Jesus, aí a Bíblia diz que ele abre a boca. E ele começa a ensinar os seus discípulos. Porque a ideia de Jesus sobre ensinamento não era apenas transmitir um conhecimento. A ideia de Jesus, quando ele ensinava, era transmitir algo que fosse prático. Por isso, nos ensinamentos de Jesus, nós encontramos muitas coisas que faziam parte do dia a dia das pessoas. Coisas que elas conviviam com aquilo diariamente, que faziam parte da sua lida, da sua labuta diária. E aí ele começa a falar de algumas coisas, porque é interessante que Jesus começa o sermão mexendo justamente com as bases humanas que nós temos. Jesus começa o sermão mexendo com as estruturas humanas que nos fazem viver a vida que vivemos. Mas Jesus nos mostra no início do sermão que existe uma bênção específica e uma felicidade específica na vida daqueles que vivem a maneira de Deus. Por isso ele não começa fazendo uma cobrança, ele começa liberando uma bênção. Amém? Amém. Ele não começa cobrando algo, ele começa dizendo assim, existe uma felicidade. Quando ele diz assim, bem-aventurados, ele está dizendo assim, felizes. Mostrando para nós que aquilo que Deus tem para nos ensinar não é para nos trazer tristeza, nem dor, não é para nos trazer peso. Nós falamos isso semana passada, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Não é para nos trazer mais uma carga, porque os fariseus botavam cargas tão pesadas sobre os ombros daquelas pessoas que o seguiam, e nem eles mesmos conseguiam carregar. Então Jesus já começa o seu ensinamento de uma forma diferente. Ele começa o seu ensinamento assim, abençoado é. Abençoados são. Quem são? Eles, os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. E quando nós ouvimos falar sobre ser pobre de espírito, isso não tem nada a ver com miséria espiritual. São duas coisas totalmente diferentes. O pobre de espírito aqui é alguém que tem acesso a toda a riqueza dos céus, mas nunca se sente saciado. É alguém que diz assim, eu sempre posso aprender mais. Eu sempre posso receber mais de Jesus. Então, quando Jesus diz assim, você deve ser pobre de espírito, ele está querendo dizer que nós nunca devemos nos sentir totalmente satisfeitos com a comunhão que temos com Deus, com o relacionamento que temos com Deus. Por quê? Porque um dos maiores inimigos do seu crescimento espiritual é a satisfação. Há um ditado popular que diz que o animal satisfeito dorme.
Descansa. E eu tenho falado sempre para os discípulos que caminham conosco, dizendo assim, olha, agradecido sempre. Repita comigo assim, agradecido sempre. Agradecido sempre. Satisfeito jamais. Satisfeito jamais. Amém? Amém? Eu sou agradecido por tudo que recebi de Deus até aqui, mas eu quero mais de Deus. Amém. Amém? Eu quero mais da presença dele, eu quero mais. Então, o que é ser pobre de espírito? Não é alguém que é miserável, não é alguém que não tem. Se fosse isso, Jesus não estaria dizendo que dessas pessoas é o reino. Quando Jesus diz, os pobres de espírito são aqueles que, por mais que tenham acesso a tudo que Deus lhes deu, porque a Bíblia diz em Efésios 1:3 que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, todas. Então, são pessoas que mesmo tendo acesso a tudo que Deus pode dar, elas não se acomodam. Elas são pessoas que dizem assim, eu me sinto diante da grandeza de Deus que eu não tenho absolutamente nada. Então ele diz, essas pessoas elas vão desfrutar de algo, elas vão desfrutar do reino dos céus. Deles é o reino dos céus. E a ideia que Jesus fala do reino dos céus não é a ideia de algo distante, é a ideia de algo que está dentro. E aí o texto de Mateus capítulo 11, que nós vimos semana passada, na ministração da semana passada, tem uma parte interessante, porque Jesus no capítulo 11, e o versículo de número 25, ele diz assim, naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, versículo 25 de Mateus 11, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos. E a ideia que se tinha de cultos nos tempos de Jesus eram pessoas que tinham muito. E porque elas tinham muito, elas achavam que não precisavam de mais. Então essas pessoas elas não eram pobres de espírito. Elas eram pessoas tão cultas, tão sábias aos seus olhos, que elas achavam que não poderiam aprender mais. Elas já sabiam o suficiente. Eu costumo dizer que essa é a diferença às vezes entre o sábio e o sabido, né? Quem é o sábio? O sábio é aquele que, mesmo sabendo, tem ouvidos para ouvir. E o sabido é aquele que ninguém sabe mais que ele. Conhece pessoas assim? Que ninguém sabe mais que ele. Ele sabe mais que todo mundo. Esse é o sabido. Então não há espaço para o aprendizado na vida dele. Então essa pessoa não é uma pessoa pobre de espírito. Ela é alguém culta, né? Como Jesus aqui. E dessas pessoas, sabe o que Deus faz? Com essas pessoas, Deus esconde delas as coisas preciosas. É o que Jesus disse aqui. Eu te dou graças porque o Senhor escondeu essas coisas. Deus esconde porque Deus sabe que essas pessoas elas são propensas ao orgulho. De querer usar o conhecimento que Deus lhe deu para se fazer distinto das demais pessoas, ou diferente. E a verdadeira prática do conhecimento se aplica quanto mais você sabe, mais você tem sede de aprender de Deus e em Deus através de outras pessoas. E aqui Jesus disse, eu te dou graças, Pai, obrigado, porque o Senhor escondeu essas coisas dos cultos, dos sábios, e o Senhor revelou ela aos pequeninos. Ou, como diz a versão em espanhol, a los pobrecitos. Aqueles que são pobres de espírito. Aquelas pessoas que estão sedentas diante de Deus. Que estão dizendo assim, Senhor, eu, mesmo tendo aqui 20 anos na fé, eu continuo tendo sede de aprender. Eu continuo tendo sede da tua presença. Então essas pessoas sempre terão acesso à revelação daquilo que Deus tem por meio de Jesus. Amém? Amém. E o reino dos céus para ela não será algo distante, nem será algo lá na eternidade. O reino dos céus se revelará aqui e agora, no seu dia a dia, porque os segredos do reino dos céus são revelados àqueles que têm esse coração disposto a aprender de Jesus. Amém? Amém? Eu sei que você tem esse coração disposto a aprender de Jesus. A segunda coisa que Jesus diz, ele diz assim, felizes, bem-aventurados, abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Então Jesus nos dá uma ideia aqui interessante, mostrando que o evangelho não seria um caminho só de sorrisos e alegrias. A gente tem vivido esses dias da igreja onde o evangelho que é anunciado às pessoas
ele é anunciado como se o evangelho fosse um upgrade tão grande na sua vida, uma mudança tão radical que você nunca mais fosse sofrer por nada. Então nós somos treinados no evangelho dos nossos dias a só sorrir. A gente não sabe onde chorar de fato. Só que essa questão do choro é algo tão interessante na Bíblia, porque a Bíblia chega a afirmar que lágrima é semente. Salmo 126 diz assim: os que semeiam Com lágrimas. com o quê? Com lágrimas. Com lágrimas, com alegria, vão ceifar. Então, a grande questão não é chorar por chorar, né? A grande questão é saber onde chorar, amém? E para quem chorar. E o grande segredo é chorar para Deus. Porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que os anjos colhem as nossas lágrimas. E quando nós começamos a entender isso, né? O lugar de chorar, o choro que Deus honra, o consolo de Deus vem. A irmã Cassiane diz, né? Chora aos pés do Senhor. Esse é o lugar de chorar. E essa questão do choro é algo interessante, porque aqui não fala de um choro de opressão. Aqui fala de um choro que mesmo em meio à aflição, ele é depositado no lugar certo, que é em Deus. E essa convicção de que quem chora em Deus vai receber consolo deve encher o nosso coração. Por quê? Porque Jesus chorou. A Bíblia fala de 2 vezes que ele chorou. Uma vez foi um lamento por Jerusalém não entender o tempo da visitação. Mas a outra vez, Jesus chora em uma circunstância onde ele já sabia o que iria acontecer. Ele foi à casa de Marta e Maria, Lázaro havia morrido, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele já tinha certeza, mas isso não impediu ele de chorar. O que ele fez ali? Ele participou do sofrimento daquelas pessoas. Ele não anulou a humanidade delas. O Evangelho não anula a nossa humanidade. Pelo contrário, o Evangelho nos ensina a viver a humanidade da forma que Deus quer. Esse é o papel do Evangelho, essa é a proposta do Evangelho. E Jesus disse, olha, felizes são os que choram. Como é que alguém vai ser feliz porque está chorando? Né? E aí Jesus está chorando. Não, pastor, porque Jesus está dizendo que a gente vai chorar só de alegria. Não. Ele está dizendo que vai chegar um momento em que a gente vai chorar, sim. Mas quando você tem Deus, você tem certeza que tudo está sob controle. Amém? E aí qual é o resultado desse choro? Eles serão consolados. Nós temos uma garantia do consolo de Deus sobre nossas vidas. Amém? A terceira coisa que Jesus fala, ele diz, felizes, bem-aventurados, abençoados sejam, ou são, os humildes, porque eles herdarão a terra. E essa parte é uma parte interessante, porque quando se fala de humildade, né, eu me lembro muito de logo no começo da minha fé, a gente não sabe muita coisa, e eu participei de uma reunião de obreiros em uma igreja que eu fiz parte, e então o ministro que veio ministrar naquele dia, ele veio falar sobre humildade. Ele começou a reunião dizendo assim, perguntando, quem aqui é humilde? E eu sempre fui muito atento, né? Quando alguém faz uma pergunta, eu não respondo logo, né? Eu penso que por trás de toda pergunta existe uma intenção. E às vezes a intenção não é só saber a resposta. Às vezes a intenção é nos dar a resposta. E aí quando ele perguntou, quem aqui é humilde? Eu fui um dos poucos que não levantei a mão. Mas a maioria das pessoas que estavam no auditório levantaram a mão, afirmando que era humilde. E eu me lembro que eu, mais umas 3, 4 pessoas ficaram sem levantar as mãos. Aí ele falou, vou perguntar de novo, quem é que é humilde? E eu estava pensando na pergunta, né? Eu falei, será que eu sou humilde mesmo? Porque eu tinha lembrado de um versículo onde Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu falei, pô, eu não sou ainda humilde não, eu ainda preciso. E quando ele terminou de fazer a pergunta, que as pessoas levantaram a mão novamente pela segunda vez, ele disse assim, a humildade é a única característica onde você não pode reconhecer que tem. No momento que você reconhece que tem, já não tem mais. E aí citou um texto de Provérbios, que eu não me lembro onde está, mas que diz assim, que sejam os lábios de outros que te louvem, e não os teus próprios lábios. Mostrando que a humildade é uma característica... Provérbios 17, não me recordo agora a referência. Ele falou assim, então a humildade é uma característica em que quem vê isso em você são as outras pessoas. O verdadeiro humilde, ele não vai sair por aí arrotando humildade, né? Pelo contrário,
A humildade é vista nas atitudes que essa pessoa tem, não nas palavras que ela expressa. E é interessante porque, não sei lá na África, mas aqui no Brasil, as pessoas confundem muito humildade com pobreza. Então as pessoas assim, eu sou muito humildezinho, mas na verdade ela está querendo dizer assim, eu sou pobre, né? Eu não tenho bens. Mas humildade e pobreza não tem nada a ver. Uma pessoa ela pode ser bem pobre e ser muito orgulhosa. Até para receber um benefício ela pode ter orgulho sendo pobre. E a pessoa pode ter muitos bens e ser humilde, ser acessível, ser alguém generoso, ser alguém que abençoa pessoas, que caminha, né, que não olha ninguém de cima para baixo, que não olha ninguém com altivez, que trata todo mundo igual. Isso não tem nada a ver com a posição financeira que nós temos. Então, quando Jesus está falando de humildade, Jesus não está falando de uma característica de possuir algo. Obrigado. Ele está falando com a característica de ser no coração alguém que reconhece as limitações que tem. Eu estava ouvindo um ensinamento sobre humildade de um seminário de um amigo meu, o tema do seminário é Restaurando a Humildade de Jesus. E ele falou algo interessante que às vezes a gente não consegue entender. Ele disse, humildade não é dizer assim, eu não sei nada, eu não posso fazer nada. Isso é uma falsa humildade. Tem gente que é assim, né? Não, quem sou eu? Eu sou a formiguinha. Aí o outro mais humilde diz, eu sou a perna da formiguinha. O outro mais humilde diz, eu sou a unha da formiguinha. Aí vai disputando, né? Quem é mais humilde? Já começou uma disputa, já não há mais humildade aí. Então humildade não é você se rebaixar a ponto de achar que você não é nada. Humildade é você reconhecer as capacidades que tem, não usá-las para desmerecer ninguém. E você reconhecer as faltas que tem. Eu tenho capacidades, mas eu não sou completo. Existem coisas que Deus deu para você que não deu para mim. E que eu vou ter que aprender com você. Eu estava conversando ontem com um pastor na igreja que eu fui pregar. Eu disse, pastor, uma das minhas maiores alegrias hoje é saber que meu ministério não é completo. É saber que eu sou incompleto na minha chamada. E que eu me completo quando eu estou contigo. Quando eu junto com você as capacidades, né? Por isso nós somos um corpo. Então a humildade de verdade não é alguém que chega aqui e diz, não, quem sou eu? Eu sou um... Não, humildade é você aprender com os demais e usar o que você tem a serviço dos demais sem se sentir melhor. Ou se sentir mais. Eu sou melhor do que Sandra porque eu sei tocar violão. Mas ela sabe fazer feijoada e eu não sei. Ela sabe cozinhar e eu não sei. Né? Eu sou melhor do que fulano porque ele faz isso. Não existe isso. O verdadeiro humilde é alguém que reconhece as capacidades que tem. Ele sabe quais são as capacidades que ele tem. Ele não fica com falsa humildade. Não. Ele reconhece que ele tem capacidades, mas ele não usa isso para humilhar ninguém. Pelo contrário, ele reconhece que outras pessoas têm talentos, capacidades que ele não tem. Jesus diz que essas pessoas humildes, elas vão fazer algo. Elas vão ter uma herança permanente. O humilde, ele tem herança permanente. E qual é a herança deles? Eles herdarão a terra. O que é herdar a terra? Ou seja, eles vão viver a plenitude do propósito de Deus. Porque quando Deus criou o homem, Deus deu a terra para o homem. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele não vai entregar o governo da terra na mão de pessoas soberbas. Lá no Salmo 115, versículo 16, assim, os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu a todos, mas só governa sobre ela aqueles que estão debaixo do governo de Deus. E estar debaixo do governo de Deus é exercer humildade. Então, quando diz, vocês vão herdar a terra, eles estão dizendo assim, não é depois que acabar tudo, não, agora. Como é que eu herdo a terra? O humilde, ele vai ter sempre portas abertas diante dele. Sempre. Porque a Bíblia diz que diante da honra, vai o quê? A humildade. Diante da honra, vai a humildade. Deus pode colocar você em posições tremendas de honra. Mas você tem que ser sempre humilde. Não deixar o seu coração se envaidecer pelos bens que você tem, pela posição que você tem, por aquilo que você possui humanamente falando, que parece ser mais do que o que outros têm.
Até porque o meu conceito de prosperidade é que Deus nos abençoa bastante para abençoarmos bastante. Deus me abençoa muito para que eu abençoe muito. Deus não me dá o que eu tenho para eu ter. Isso não é prosperidade. Ter por ter não é prosperidade. Agora, ter para servir melhor é prosperidade. Amém? Amém? Então, Jesus disse, as pessoas que têm esse coração humilde, elas vão herdar a terra. Ou seja, elas vão desfrutar da herança que Cristo conquistou, porque nós somos herdeiros de Deus em Cristo. E essa herança que nós vamos ter, essa herança, ela não vai ser algo depois que a gente morrer, não. Deus está falando de algo agora. Herdar a terra é dizer assim, olha, em qualquer lugar que você pisar os seus pés nessa terra, haverá acesso aberto para você, se você tiver um coração humilde. Deus vai fazer você ter acesso. Tem uma música muito engraçada, você não conhece essa não, de um amigo meu chamado Salomão do Reggae. E quando Salomão fez essa música, ele foi mostrar para o irmão dele, né? O irmão dele disse assim, Salomão, por isso que as pessoas dizem que você fuma maconha. Porque quem é que vai entender essa música que você está cantando aí? E aí na música ele canta assim, ó. Uma aranha nunca deixaria o carrapato chegar nas alturas. Olha a música. Uma aranha nunca deixaria o carrapato chegar nas alturas. Aí ele junta, faz um trocadilho, né? O carrapato é melhor que a gasolina. Se quiser chegar, não venha por cima. Aí ele diz, o sapo bola nunca deixaria, né? Uma barata chegar nas alturas. Barateou o preço da farinha. Se quiser chegar, não venha por cima. E a outra é o quê? Eu não lembro. Tem tempo que eu cantei isso aqui, eu não lembro. O tamanduá nunca deixaria uma formiga chegar nas alturas. Aí ele fala, se for migalhas, eu não quero mais. Mas se for chegar, não venha por cima. E o nome da música é esse, não venha por cima. Aí quando ele fez só essa primeira parte, o irmão dele disse, você é maluco? Que música é essa? Aí ele completou a música. Na parte seguinte ele diz assim, era presépio, não era presepada. Chegou na manjedoura, mas não disse que manjava. Falando de quem? Jesus. Chegou aonde? Na manjedoura, mas não disse que manjava. Aí disse, ele era o rei, mas quis ser carpinteiro. Se fez melhor que eu, foi pendurado em um madeiro. Aí ele faz uma pergunta na música. E agora onde ele está, não há lugar mais alto. Agora onde ele está, à destra do Pai poderoso. Aí ele diz, mas se até mesmo Deus sabe chegar, não venha por cima. Então essa música dele é forte, porque às vezes a gente quer. E quando ele dá o exemplo lá da aranha, que não deixaria, ele está falando que sempre existe alguém que está acima. E se você não tiver humildade para chegar, quem está em cima não deixa você chegar. Por que tem algumas pessoas que não crescem? Porque o próprio Deus fecha a porta para elas. Porque não há no coração delas humildade. Elas querem ser grandes, mas não querem ajudar ninguém a ser grande. Elas querem estar em cima, mas elas querem chegar lá sozinhas. Elas não querem ajudar ninguém a chegar lá. Tem algo que eu falo a meu respeito, que é algo que eu consigo identificar na minha chamada pastoral e profética. Eu digo assim, um dos meus grandes chamados como homem de Deus é ser um facilitador. Esse é uma das coisas que me dá mais prazer, é ser um facilitador. O que é ser um facilitador? Eu estou indo agora para a África, primeira vez pisando naquele continente, mas eu não estou indo só para pregar. Eu estou indo para, quando voltar, facilitar a ida de outras pessoas. Eu estou indo para, quando voltar, fazer contatos lá para que outras pessoas que têm esse sonho, estejam indo lá. Essa é uma das maiores alegrias do meu ministério, ser um facilitador. Eu costumo dizer que você não deve contar seus sonhos para todo mundo, porque existe gente que é parteiro e existe gente que é coveiro. Os parteiros, eles vão ajudar o seu sonho a nascer. Mas os coveiros, eles vão tentar enterrar o seu sonho. Os coveiros geralmente são pessoas que tiveram os sonhos enterrados pelo orgulho, por muitas coisas. Então eles querem que o sonho de outras pessoas também seja enterrado. Mas tem duas pessoas na Bíblia, que eu gosto muito delas duas. Se você não conhece o nome, raramente algum crente conhece o nome dessas duas mulheres que eu vou falar agora.
O nome delas é Sifrá e Poá. Alguém conhece? Essas duas mulheres eram as parteiras do Egito. Faraó dizia: mate os israelitas. Elas não matavam, elas deixavam eles nascer. Elas eram parteiras. Elas eram facilitadoras do projeto de Deus. O faraó queria matar o projeto de Deus, que era Israel, e elas eram canal de Deus para que Israel nascesse. E a Bíblia faz questão de lembrar o nome dessas mulheres egípcias: Sifrá e Poá. Duas mulheres. Então, quando Deus coloca no seu coração humildade, você se torna um facilitador. Você não quer a coisa só para você. Você quer que outros tenham acesso também. E pessoas assim, Deus coloca em posição de grande honra, porque elas têm um coração humilde. Amém? Amém. Sexta coisa que Jesus diz, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uma das coisas que Deus mais abomina é a injustiça. Por isso, no seu caráter, uma das bases do caráter de Deus é a justiça. E ter fome de justiça, ter sede de justiça, é alguém que não consegue ver a injustiça prevalecer em nada. Alguém que tem uma balança equilibrada. A Bíblia diz que Deus abomina o peso enganoso, a balança enganosa. Alguém que só quer ganhar. Alguém que só quer tirar vantagem em tudo que faz. Conhece pessoas assim? Que se eles não estiverem envolvidos, se eles não ganharem mais do que todo mundo, eles não participam. Então essa pessoa, ela não tem sede de justiça. Ela tem sede de ganância. Ela tem sede de avareza. Ela não é justa. E às vezes, para se dar bem, ela é injusta contra as pessoas. Às vezes é injusta com o funcionário, às vezes é injusto com o patrão. Às vezes é injusto com o filho, com a esposa. Às vezes é injusto com os irmãos da igreja. E às vezes é injusto até com Deus. Como é que se pratica a injustiça em relação a Deus? Ele sabe o que é de Deus de verdade e ele não pratica. Ele tem um ato de injustiça em relação a Deus. Então Jesus está dizendo que as pessoas que têm sede de justiça, que são aquelas que querem viver uma vida equilibrada pelo padrão de Deus, elas vão ter algo, elas vão ser pessoas fartas. Que é alguém farto? Alguém que tem para dar. Amém? Amém. Alguém que tem para abençoar outras pessoas. Alguém que tem para facilitar a vida de outras pessoas. Então, olha, nós precisamos ter sede de justiça. É ver algo acontecendo de ruim e você pode ajudar aquilo a ser reparado, você fazer isso. A sétima coisa que ele diz, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma das maiores manifestações do amor de Deus em nossas vidas não é só a sua graça. A graça de Deus é recebermos o bem que não merecemos. Isso é graça, amém? Nós recebemos o bem que não merecemos. Mas a misericórdia de Deus é algo fantástico, porque quando Deus exerce misericórdia sobre nós, nós merecíamos receber o mal. E Ele não nos dá o mal. Ele nos perdoa. Por isso a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aqueles que confessam a sua transgressão e deixam, alcançam não a ira de Deus, mas alcançam a misericórdia. A palavra misericórdia, ela é uma palavra composta da palavra miséria, no latim, e da palavra córdia, como se fosse misericórdia. Misericórdia. É quando Deus coloca o coração dele no nosso estado de miséria. Lamentações é um livro de dor e sofrimento do povo de Israel. E lá no capítulo 3, o povo de Israel está vivendo um dos piores períodos da sua vida. Eles estão no início do cativeiro de Babilônia, quando Jeremias escreve aquele livro. Muita coisa ruim tinha acontecido, mas ele, no meio de todo o caos, ele abre os olhos e diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não termos sido devorados, consumidos. Porque as tuas misericórdias não têm fim. E elas se fazem novas a cada manhã. Então, nessa manhã, a misericórdia
de Deus se renovou nas nossas vidas. Amém? Amém. O mal que merecíamos não veio sobre nós. Deus renovou sua misericórdia. E quando nós somos alvos da misericórdia de Deus, o que Deus espera de nós? Deus espera que nós também venhamos exercer sobre as pessoas a mesma misericórdia que recebemos. O que é exercer? Às vezes você não entende isso, porque nós vivemos no mundo do mérito. Hoje, no mundo que nós vivemos, você vale o que você produz e você vale o que você tem. Até no mercado de trabalho é assim, né? Você pega uma pessoa jovem, ela vai encontrar trabalho, talvez não com tanta facilidade, mas ela vai encontrar. Você pega uma pessoa que passou da linha que a indústria considera produtiva, ela não vai ter tanto acesso, vai ter dificuldades. E nós vivemos hoje na base do mérito. Você vale o que você faz, né? Uma expressão que caracteriza muito bem o mérito, às vezes nós dizemos às pessoas assim: você não vale o prato que come. Quem já ouviu essa expressão? Uma expressão muito dura para com as pessoas. Às vezes feita baseada em um caráter de justiça própria, porque a pessoa está fazendo e o outro não faz. Mas eu ouvia isso criança ainda da minha mãe. Ela não dizia: você não vale o prato que come. Ela dizia: você não vale o pirão que come. E eu sei que fazia aquilo com a intenção, talvez, de me punir de alguma forma, mas são palavras que você nunca deve liberar para ninguém. Porque isso gera no coração das pessoas uma sensação de desvalor muito grande. Você não vale o pirão que come. E a misericórdia é justamente a graça de nós socorrermos não a quem merece. Quando você abençoa a quem merece, não é misericórdia. Isso é generosidade, isso é graça. Você abençoa quem merece. Misericórdia é quando você abençoa quem não merece. E eu não abençoo quem não merece, não é por causa da pessoa. Eu abençoo quem não merece porque eu também não merecia. E mesmo sem merecer, Ele me abençoa. Não há mérito na graça de Deus nem na misericórdia. Deus anula o mérito. Deus anula o mérito e Ele mostra que isso parte dEle. Uma das maiores expressões de amor e misericórdia está na parábola do samaritano, que a gente conhece muito bem. Que é quando um inimigo socorre o outro inimigo. Eles não eram amigos. Eles eram inimigos mortais. Se o inimigo está quase morto, do ponto de vista de guerra, o que é que se faz? Acaba de matar. Mas aquele samaritano, ele exerce misericórdia com aquele homem. A maior expressão da misericórdia é você fazer pelas pessoas o que você gostaria que elas fizessem por você, mesmo sem você merecer. Tem uma história que eu ouvi em uma cidade que eu fui pregar que me chamou muita atenção. 2 sócios, história real, trabalharam juntos, começaram os 2 juntos na sociedade, mas tinha um que se dedicava muito mais e ele, então, ficou mais rico. E ele tinha muito mais ideias, então ele começou a fazer investimentos paralelos e tudo mais. E esses 2 homens brigaram. Mas eles trabalharam 20 anos juntos. E eles brigaram de ficar inimigos, de um não querer ouvir falar o nome do outro. Então, um que tinha as ideias melhores, que fez outros investimentos além da empresa que eles tinham, né? E o outro o acusava de roubar e coisa e tal, e por aí vai. Ele permaneceu rico e continuou enriquecendo. E o outro que o acusava e que não se envolvia tanto num trabalho como ele, né? Foi perdendo o que tinha e acabou não ficando tão pobre, mas também não ficou mais rico. E um dia ele vindo de viagem, à noite, ele cochilou no volante. E o carro saiu da pista e deu várias capotadas. E ele ficou mal no hospital. E ele foi socorrido. E o único hospital que tinha próximo
Não era um hospital público, era um hospital particular. Foi o primeiro que eles entraram, e aí as pessoas socorreram ele, não quiseram saber. Né? No interior geralmente acontece isso, na capital talvez a pessoa morresse. Mas ali socorreram ele de imediato, levaram para a UTI. E aquilo começou a gerar um custo, que foi acumulando. R$1.000, 2.000, 3.000. A conta chegou em R$25.000. Ele em coma, não podia remover dali porque era muito perigoso. E a esposa começou a tentar vender o que tinha, né, para manter ele no hospital até ele sair do coma. Então ele saiu do coma. Quando ele saiu do coma, descobriu que tinha uma dívida de R$35.000. E agora? Impossibilitado em cima de uma cama, sem poder trabalhar. O que se faz agora? Então a notícia chegou nos ouvidos daquele amigo que agora era um inimigo, dizendo assim: ó, lembra fulano que botou você na justiça, que... Claro que não citaram isso, né? Mas lembra fulano? Rapaz, ele tá mal, e coisa e tal, e ele tá no hospital, e coisa e tal. E aí ele então foi visitar o cara. Não deixaram ele entrar, porque só a família tinha acesso, mas aí ele conseguiu conversar com a esposa dele, e perguntou para ela: como é que vocês estão diante de tudo isso? Ela disse: a coisa não tá boa não, estamos devendo a conta do hospital. E ele falou: quanto é que você está devendo? Nós estamos devendo R$35.000. Aí ele fez um cheque de R$50.000 e deu para ela. Disse assim: olha, pague a conta e esse restante você usa para vocês se manterem até ele se recuperar. E ela fez isso. Pagou a conta do hospital, ele saiu, foi para casa. E no coração dele, ele curioso de quem tinha pagado, né? E aí, antes dele saber quem tinha pagado, ele ficava dizendo: se aquele ladrão não tivesse me roubado, se aquele infeliz não tivesse me prejudicado, eu estaria bem hoje, coisa e tal. Aí então a esposa não aguentou mais ouvir aquilo e falou: sabe quem foi que pagou sua conta do hospital? Foi ele. Ele foi lá lhe visitar, não deixei ele entrar porque eu sabia que você não ia querer vê-lo no estado que você estava. Mas ele pagou a sua conta e ainda deixou R$15.000, que é o que está mantendo a gente aqui. E ele então ficou quieto, né? Disse, aí depois ele me contou. Quem me contou isso foi o que foi acidentado, ele que me contou, o que passou pelo acidente, ele que me contou essa história. Aí ele disse que ainda abriu a boca e disse assim: que nada, ele está fazendo isso para depois falar para todo mundo que eu fiquei na miséria e quem me ajudou foi ele. O orgulho, né? Às vezes deixa o coração da pessoa duro assim. Mas aí o tempo passou e ele se converteu. E depois que ele se converteu, ele resolveu ir lá agradecer esse amigo e fazer as pazes, né? E aí quando ele foi no escritório, o amigo, né, perguntou: vem cá, como é que ele tá? Ele tá armado? Tá alguma coisa? Ele disse: não, ele tá com a Bíblia na mão. Com a Bíblia? É. Ele virou crente, foi? Ele disse assim: foi. Ele disse que queria conversar com você. E aí ele recebeu ele, né? E ele entrou e pegou na mão dele, e eu vim aqui lhe pedir perdão, vim dizer para você que você também está perdoado. Eu agora estou servindo ao Senhor Jesus, a minha vida mudou. E eu vim aqui lhe agradecer pelo tempo que a gente passou junto, de amizade, mas vim lhe agradecer também pela vez que você me ajudou quando eu estava lá no hospital e eu não tinha como fazer nada em troca pelo que você fez. Eu queria dizer muito obrigado. Aí ele disse: não precisa agradecer por isso. Aí ele disse: mas fala a verdade, você fez aquilo, por que você fez aquilo? Aí ele disse assim: nós passamos quantos anos trabalhando junto? 20 anos. E a gente passou quanto tempo brigado? 5 anos. Qual é mais, 20 ou 5? Aí disse: 20 é mais. Ele disse: então eu não vou anular 20 anos de amizade por causa de 5 anos de discussão. E era o que eu sei que você faria. Se eu estivesse na mesma condição, eu sei que você faria o mesmo. Ou eu estou enganado? Aí ele disse assim: hoje eu faria, porque Jesus mudou meu coração. Mas antes eu não tinha um coração tão bom quanto o seu. Hoje eu faria, mas antes o seu coração era muito melhor que o meu. Hoje eu faria o mesmo por você. Aí você está fazendo o que da vida? Eu disse: eu estou aí na labuta, assim, quer voltar a trabalhar? Aí ele disse assim: você vai fazer o quê? Assim, não, eu estou com umas redes aí de botijão de gás que está me dando trabalho. Vamos entrar na parceria aí. Ele deu X,
e você toca lá. E voltaram a trabalhar junto depois de 5 anos separados. Mas essa história é uma história de misericórdia. Alguém que poderia dizer para o outro assim, toma aí, ó, foi me botar na justiça, porque ele tinha colocado ele na justiça. Só que não conseguiu nunca provar nada. Teve auditoria, teve tudo, e foi provado que ele nunca tirou um centavo da empresa. Que o que ele tinha construído é porque ele era mais criativo que o outro. A prova é que os 5 anos que ele ficou junto, ele não conseguiu multiplicar o que tinha. E tem pessoas que são assim. Que ficaram separados, perdão. Ele não conseguiu multiplicar o que ele tinha. Mas essa história é uma história de misericórdia. Porque esse homem ímpio, que não era cristão, esse homem que fez isso. Esse homem, ele exerceu a misericórdia. E ele, com certeza, vai alcançar a misericórdia de Deus. Porque essas leis aqui, elas não são leis que se aplicam somente para quem é crente. Isso aqui são princípios espirituais que qualquer pessoa que praticar vai colher. Se você exercer misericórdia, no momento que você precisar, você vai alcançar a misericórdia. Deus vai levantar alguém para que a misericórdia dele venha sobre a sua vida. Amém? Amém? Jesus diz, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. As pessoas que são limpas de coração são aquelas que não conseguem deixar o seu coração se contaminar com os lixos que as emoções podem produzir. Nosso coração não é lata de lixo, amém? Então não deixe que a sujeira do pecado, das mágoas, do rancor, da amargura, ele entre no seu coração, porque quando isso acontece, você deixa de ver a Deus. E você começa a ver coisas que Deus não quer que você veja. Uma das primeiras coisas que o inimigo faz quando nós estamos com o coração sujo em relação a alguém, é que o inimigo nos cega em relação às qualidades que aquela pessoa tem. A gente só consegue ver defeito. E ninguém é totalmente ruim, porque existe ali uma partícula da natureza divina, toda a ruindade que existe, tem alguma coisa ali. E o pecado, às vezes, o coração sujo, né, uma pessoa que está com o coração sujo porque aconteceu alguma situação, alguma circunstância, qual é a maneira de limpar diariamente o coração, pastor? Perdoando. Perdoando todo dia. Isso é um filtro para limpar o coração. Não guarde, né? A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sem resolver a situação. Libera perdão, libera as pessoas, porque o seu coração não é lata do lixo. O seu coração é templo do Espírito Santo, amém? Amém. E o Espírito Santo quer estar em um lugar limpo. E Jesus disse, quando o seu coração é limpo, você vai ver Deus. Não é que você vai para o céu e vai ver Deus. Você vai ver Deus na eternidade. Mas aqui está falando que você vai ver Deus em coisas que o dia a dia vai te mostrar, nas pessoas, nas circunstâncias, você vai ver a mão de Deus. Aí ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aquelas pessoas que elas promovem a paz em situações de conflito. Tem gente que vê que a coisa está ruim e joga mais lenha na fogueira, né? Fica botando fogo, né? Lembra quando você era menino que ficava botando fogo para os outros brigar? Cabelo de um, cabelo de outro, querendo pegar gafanhoto, aí o menino quebrava o pau no outro. Então tinha os mais pacificadores que já chegavam apartando, né? Mas tinha os meninos mais ruins, e eles eram voltados para a violência e por aí vai. Então, existe hoje pessoas que têm esse coração de ver, né, a maldade se multiplicar nos relacionamentos. Lá no livro de Provérbios, no livro de Salmos, não, Provérbios capítulo 6, a Bíblia vai falar das coisas que o Senhor abomina, né? E uma das coisas que o Senhor abomina é alguém que semeia contenda entre irmãos. Alguém que fica, né, colocando uma pessoa contra a outra. Alguém que sempre mostra o lado ruim da situação. Se eu fosse você, já que ele está fazendo isso, eu fazia isso. Se eu fosse você, já que ele está fazendo isso, eu fazia desse jeito. Mas tem aquele que é o pacificador. O pacificador nunca vai dar um conselho para promover uma guerra. Ele vai ser como o bombeiro, vai apagar o fogo, né? Irmão, não pensa desse jeito não. Olha por esse lado, se você for fazer assim é melhor. Não vale a pena você ficar assim, isso vai te prejudicar. Então, essas pessoas, a Bíblia diz que as pessoas vão olhar para ela e vão chamá-las de filhos de Deus. Aqui diz que eles serão chamados de filhos de Deus. Eles vão manifestar a natureza de Deus nessa situação de conflito.
Então é alguém que em meio à guerra, em meio a toda luta, ele quer a paz. Você, olha, é melhor ceder, é melhor abrir mão. E as pessoas nesse perfil hoje, nos nossos dias, é visto como um besta, né? Fulano é besta. Ah, se fosse eu. Se fizesse isso comigo. E às vezes não, às vezes nem reagiria assim. É só pressão mesmo para você entrar em uma furada. Então Jesus disse que essas pessoas que promovem a paz, que olham para os relacionamentos e ao invés de ficar colocando fogo, colocam água, né? Apagam aquilo, elas serão chamadas filhos de Deus. E para terminar, o versículo 10 até o versículo 12 é um conjunto. Ele diz assim: felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E felizes sois vós, quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele fala: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa parte aqui é uma das partes mais desafiadoras, porque geralmente, e eu usei essa parte aqui muito para aconselhamento, as pessoas quando começam a ser perseguidas por causa de Jesus, ou quando alguém começa a falar mal delas, elas não fazem o que está no versículo 12. O versículo 12 diz: quando alguém começar a falar mal de você, quando alguém começar a te perseguir, você não deve ficar triste, você deve ficar alegre. E isso aqui a gente vê acontecer em Atos capítulo 4, quando Pedro e João são presos e tomam 39 chicotadas, e a Bíblia diz que eles chegam alegres no meio dos irmãos. Estão alegres por quê? Porque a gente apanhou por causa de Jesus. Está alegre? Estamos alegres, porque fomos dignos de sofrer pelo seu nome. Então é uma alegria que quem não tem uma comunhão com Deus nunca vai entender. Então tem gente que diz assim: eu estou passando uma luta no meu trabalho porque eu sou crente, aí começa a murmurar. Eu estou passando uma perseguição no meu trabalho porque eu sou crente, eu não aguento mais. A Bíblia diz que você deveria, sabe o quê? Ficar alegre. Obrigado, Jesus, porque eu estou sendo perseguido por causa da tua presença. Obrigado porque eu estou sendo perseguido. E aí Pedro vai dizer assim: olha, se vocês são perseguidos porque vocês fazem coisas erradas, vocês têm do que se envergonhar. Agora, se vocês estão sendo perseguidos porque vocês estão fazendo tudo certinho, vocês estão exercitando a justiça de Deus e alguém persegue, fiquem alegres. Vão ficar tristes por quê? E aí o que a gente faz? Ao invés de se alegrar, a gente fica triste. Fica abatido. Não, meu irmão, alegra teu coração. Por quê? Porque quando a perseguição vem geralmente na vida de um cristão, é porque Deus está querendo promover aquela pessoa. Deus não traz perseguição sem propósito, ou não permite perseguição sem propósito na nossa vida. É tanto que perseguição nunca foi um problema para a igreja. Eu não conheço nenhuma igreja que acabou por causa de perseguição. O maior exemplo está agora lá, nos países árabes. A igreja perseguida é a igreja que mais cresce. Porque a perseguição, ela disfarça uma promoção divina. Mas essa promoção depende muito da minha postura durante a perseguição. Eu posso ser aprovado ou reprovado. Então, quando você está sendo perseguido, ao invés de você ficar amaldiçoando, falando mal da pessoa, abençoa ela. Amém? E se alegre em Deus, porque existe um motivo. Se você está sendo perseguido, é porque Satanás está furioso com você. Tem um amigo meu, um profeta, que ele diz assim: quando o diabo não arma nada para mim, eu já começo a ficar preocupado. Eu digo assim: puxa, será que eu estou tão ruim assim que o diabo não está nem aí para mim? Será que eu estou tão frio assim que não estou dando nem trabalho para as trevas? Será que eu estou tão frio assim que o inferno não está incomodado com a minha postura? Não, eu tenho que orar mais. Isso eu tenho que fazer alguma coisa mais para Deus, que é para as perseguições vierem, porque a perseguição, ela tem um propósito. E o propósito de Deus é promover você diante da situação de perseguição. Por isso que eu não tenho que ficar triste, abatido, não, coisa e tal. Não, a Bíblia diz que eu tenho que ficar alegre. Por quê? Porque a recompensa com Deus é garantida. Amém? Aqui diz assim: grande, esplêndida é a vossa recompensa. E dá o exemplo, Ele está dizendo: olha para os profetas do Antigo Testamento. Olha para José. Olha para Davi, quando Saul perseguia. Olha para os profetas do Antigo Testamento, eles foram perseguidos. Mas a gente conta a história deles hoje, Se a gente contasse só a história,
Não, teve um menino que nasceu e depois foi governador. Tinha graça? Não tinha não. Se a gente tirasse a parte da perseguição, a história ficava sem emoção nenhuma. Sem adrenalina, né? Tem adrenalina nesse negócio? Ficaria muito frágil. Não, o menino assim, ó, ele nasceu, aí teve um sonho, depois ficou governador. Não, mas quando você lê que o menino foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cova, foi acusado, foi para a prisão. No começo você começa a ficar chateado, mas depois quando você vê Deus honrando, você se merecia. Não é nem porque merecia, né? Que não é mérito, é Deus, eu imagino. Mas você diz assim, olha, tinha que ter esse final. Quando Ramã resolve perseguir o povo de Deus, resolve perseguir Mardoqueu. Aquela história é uma história fascinante, porque a forca que ele preparou para o servo do Senhor foi a que serviu para ele. Mas você vê ali uma conduta de pessoas que confiavam na recompensa do Senhor. Então Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos, eu quero terminar falando isso, que essas situações que deveriam nos deixar infelizes, ela tem que nos deixar felizes porque nós temos alguém que cuida de nós, amém? Amém. Ele não começa o sermão fazendo promessas, ele começa o sermão falando de ações e recompensas. Ações e recompensas. Ações certas, recompensas certas. E aí ele vai promovendo isso de uma forma sobrenatural. Amém? Amém. Eu quero orar por você para que essa natureza se manifeste em você. Amém. Essa natureza, ela esteja manifesta na sua vida. Amém? Amém. Ela esteja colocada no seu coração de forma sobrenatural. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Coloca a mão no seu coração nesse momento, nós queremos orar ao Senhor. Coloca a mão no seu coração nesse momento, nós queremos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças nessa hora, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender de Ti. Amém. Que o nosso coração seja inclinado a Te obedecer, Pai. Aqui diz essa palavra, Senhor, que os Teus discípulos se aproximaram de Ti para aprender. E nós nos aproximamos de Ti nessa manhã também para aprender, Senhor. Para dizer que nós precisamos sim, Senhor. Nós necessitamos viver essas verdades em nossa vida. Nós necessitamos viver essa realidade, Senhor, de ter um coração humilde, de viver a realidade do Teu Evangelho, do Teu Reino. Eu oro por cada discípulo nessa manhã, para que o Teu Espírito Santo possa manifestar sobre nós a recompensa de poder viver a Tua vontade, de poder viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo que temos enfrentado, as circunstâncias que temos passado. Nós sabemos que o Senhor está no controle, que a Tua mão está estendida sobre nós e que o Senhor continua nos protegendo sempre, porque Tu és fiel, Tu és Deus. Amém. Pai, eu oro por cada um aqui, não sei qual é a condição que esse irmão está vivendo, qual é a condição que essa pessoa está passando, mas eu sei que o Senhor é Deus fiel para mudar qualquer condição, para alterar qualquer situação e para trazer sobre nós a Tua graça e a Tua paz. Amém. E eu quero declarar, Senhor, que se estabeleça sobre cada um dos Teus filhos essa verdade. Nós recebemos que nós precisamos, Senhor, ajustar a nossa vida a esse padrão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã e te pedimos, Deus, toma cada família aqui em Tuas mãos, cada pessoa aqui representando sua casa, que o Senhor traga a sua bênção sobre essa pessoa e que o Senhor manifeste a Tua vontade na vida de cada pessoa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã?